sou um rapaz autista que sempre soube que era diferente, mas que só descobriu o porquê com cerca de 10 anos de idade. Meu diagnóstico ele veio aos 9, Uhum. mas eu passava por médicos desde que eu me entendo por gente. Ia para psiquiatra, para neurologista, para neuropediatra e ninguém entendia qual que era a minha questão, qual que era a questão que o meu irmão tinha. Eu era uma criança muito introspectiva. Então, para você ter uma ideia, Bia, chegava o horário do recreio, que as crianças elas se juntam para brincar, É se verdade. juntam para fazer festa, para fazer Pra farra, zoar. para zoar. Eu me trancava no banheiro ou dentro da sala de aula, por duas razões. Aquele excesso de estímulo me sobrecarregava muito, me fazia muito mal. E eu não conseguia entender o porquê. E o bullying também. O bullying, por essa dificuldade que eu passava nesses momentos, era uma coisa muito forte. Então eu E era você sempre. entendia por que sofria bullying? Porque, assim, a coisa pior do bullying é que a gente não sabe por que as pessoas estão nos tratando mal, não é isso? Exatamente. E quando você é criança, você não tem repertório social. Quando você é uma criança autista, então, tudo isso fica ainda mais complexo, porque você está tentando navegar num mundo em que todo mundo é diferente de você. Eu lembro que a minha maior tristeza era ser atacado pelos meus colegas sem entender o porquê. Eu queria fazer amizade com todo mundo, mesmo não gostando das brincadeiras que eles gostavam, mesmo me comunicando de um jeito diferente e tendo interesses que eram diferentes. Mas eles não tinham essa mesma vontade. Então, a forma como eu falava, a minha dificuldade para entender as brincadeiras, a minha literalidade e até o jeitinho que eu brincava era matéria para eles zoarem, para eles verem como uma afronta. Quais Eu- eram as brincadeiras, Arthur? as brincadeiras, eu gostava muito de brincar enfileirando os meus carrinhos, ou eu sempre virava. Por exemplo, eu pegava um carrinho, virava ele do avesso e ficava girando as rodinhas. Entendi. Minha maior alegria era pegar os meus brinquedos do Ben 10, que cada boneco do Ben 10 é um alienígena diferente, que tem um formato diferente, um tamanho diferente, e organizar por tamanho e formato. Isso era muito legal para mim. Isso me trazia paz e conforto. Uma sensação de que aquilo estava sob teu controle. A Isso. organização daqueles brinquedos, né? Isso me trazia uma sensação de controle, uma sensação de paz em meio daquela rotina que era tão caótica. Então, para um mundo caótico, eu acho que a organização foi a minha primeira forma de me regular, de encontrar conforto, conforto na previsibilidade. Isso é tão interessante você estar falando. Eu tinha um pouco disso também. Eu tenho TDAH e tenho um tracinho TEA. E as coisas que eu não conseguia entender ao redor, né? Eu também não tinha repertório social nenhum. Eu me acalmava com certas brincadeiras que me eram previsíveis. É como se aquele universo estivesse sob meu controle. É aquela coisa, a gente Dos bonecos, das bonecas organizadinhas. Então, quando alguém mexia, aquilo me incomodava muito, um pouco, porque saía de um mundo que eu achava que era absolutamente tranquilo. aquilo, quando a gente é criança, o mundo dos adultos já é tão imprevisível, já é tão caótico, é tão estranho. Para falar a verdade, a gente vê os adultos trabalhando e a gente não sabe o que eles fazem. Por isso que criança gosta tanto de brincar de profissão. A gente brinca imaginando o que é, a gente só consegue imaginar o que eles fazem, imaginar como que é aquela rotina. Então, ter um espaço de organização, ter um espaço em que o controle é nosso, traz uma segurança muito grande. E os meus colegas, eles não respeitavam isso. Eu me lembro que durante toda a minha infância, eu sempre fui o garoto que era tratado como estranho, esquisito. Usavam muito o termo retardado quando eu era menor. E isso me deixava muito desconfortável. Tanto que, assim, eu nem tinha vontade de interagir com eles. Eu queria ter amizades, mas eu não queria ter amizades com as crianças que estavam ao meu redor. Porque eu pensava que eu só ia sair machucado. E é verdade, né? Eu percebo que se eu tivesse tentado me moldar às expectativas deles, eu só ia ter construído relações na minha infância que eram tóxicas. E falsas. E né? falsas, isso. Iam ser só relações plásticas. Uhum. Eu tive um amigo só durante
toda a minha infância até os meus 13 anos de idade, que hoje ainda é meu melhor amigo. Que legal. Eu falo que é um irmão que a vida me deu, porque tudo aquilo que os outros olhavam como forma de me zoar eram coisas que ele achava incrível. Então, quando eu sentava e começava a brincar organizando os meus bonecos, ao invés dele chegar e tentar bagunçar, ele sentava e começava a organizar os bonecos dele junto comigo. Perguntava se estava ficando legal. Que interessante. Quando... Quer dizer, ele admirava em você esse poder de organização e tentava usufruir disso para ele. Isso, ele tentava aprender com a minha experiência e com a minha realidade como que eu me sentia, e isso acabava se tornando um meio de eu entender a forma como os outros faziam as coisas também. Porque a gente fazia essa troca a partir do convívio, a partir da relação. Isso trouxe muito desenvolvimento para mim. Então, coisas como, por exemplo, a minha obsessão incessante por tudo aquilo que me cativava o interesse, que era outra coisa que as crianças estranhavam, porque os meus interesses não ressoavam com os delas. Por exemplo, eu não gostava de futebol ou ou dos seriados ou dos desenhos que os meus colegas gostavam. Eu gostava de um só desenho, que era Ben 10. E as outras crianças achavam que eu era fanático, que eu era um lunático por Ben 10. Os professores às vezes falavam que não era saudável eu ter um interesse tão forte por um só tema. Um médico com que eu passei na minha infância também falava a mesma coisa. Mas esse meu amigo, o João, ele achava super divertido, porque ele me perguntava sobre o nome de um alienígena do Ben 10, e eu sabia até a informação dos guias, que só existiam em inglês, como, por exemplo, o nome da espécie, o nome do planeta, traço da cultura, traço da civilização, tudo coisa que não está na série, porque era um assunto que cativava muito o meu interesse. E aproveitar, explorar os meus potenciais foi algo que eu sempre percebi que os meus pais fizeram, que as pessoas que estão ao meu redor, que valorizaram, que me ajudaram a chegar onde eu estou hoje, fizeram que eu quero poder levar para o meu trabalho, que eu quero poder levar para a minha profissão como um futuro psiquiatra.